novo, tudo bem? Fizemos uma enquete um tempo atrás no Instagram perguntando quais temas vocês queriam que nós fizéssemos de vídeo aqui no canal. Dentre os escolhidos foi o Bretelli, que é o vídeo passado, se você não viu, entre aí no canal para você ver. E o segundo escolhido foi sobre Garmin. Então se você tem dúvida de como funciona o Garmin, qual que é a utilidade dele prática no pedal, fica no vídeo até o fim que eu vou te ensinar tudo de maneira bem fácil e bem prática. Já estamos de volta aqui com o Garmin. Esse modelo aqui, ó, que eu uso é o Edge 530. Ele é um modelo intermediário da Garmin. Estou mostrando aqui para vocês, ó. Esses conectores aqui de baixo são para se colocar uma bateria extra, é possível. Então no próprio suporte se conecta uma bateria extra aqui. É um acessório que se compra à parte. Vou ser honesto que ele não é barato. Então, acho que eu nunca vi pessoalmente, nunca vi ninguém que use. Mesmo porque a bateria dele dura bastante. Então, ou um treino, ou mesmo que seja uma corrida aí bem longa, é possível utilizar ele só com uma carga da bateria. Então, vocês estão vendo aí ele de todos os lados. Aqui embaixo é o local aonde se conecta para carregar. Ele tem uma tampinha aqui, né, para evitar sujeira. Ele tem 3 botões aqui, botão de power, botão de função para cima e para baixo, botão de voltar e um de selecionar. Então vamos ligar ele aqui para vocês verem. Então vamos lá, primeira função dele, você pode criar plataformas de treinos diferentes. Então eu tenho uma de treino, eu tenho aqui o botão para baixo, eu tenho uma de treino em ambiente interno, né, quando eu estou fazendo indoor ou pedalando no rolo, que ele desabilita o GPS, ele tem o sensor, a minha bike tem sensor de roda, então ele marca velocidade com esse sistema e desabilita o GPS, porque você não vai marcar, né? E eu tenho um outro de corrida. Porra, qual que é a diferença de um e outro? Vamos lá, o de treino, eu tenho 2 planilhas, na verdade 2 telas, né? Então minha primeira tela eu tenho quilômetro por hora, esse é o real que eu estou fazendo. Eu tenho nessa segunda aqui frequência cardíaca em tempo real. Eu tenho a terceira tela, é uma tela de cadência, também em tempo real. Eu tenho uma tela de potência, que a gente chama de potência real, mas ela é mensurada nos 3 segundos. 3 segundos de manutenção da potência que está sendo feita no pé de vela. Ele vai aparecer aqui. Eu tenho outra tela de subida total, isso aqui é a soma da altimetria do trecho que a gente está fazendo. O temporizador, que é o tempo total, que já iniciou o pedal, não é hora, tá, gente? É o temporizador. A bateria, essa bateria da engrenagem é o do meu câmbio, do ASX, né, do Axis. Então ela aparece aqui tanto do passador, não está aqui porque ele não está conectado, tanto do câmbio traseiro, o estado da bateria, se eu preciso de carregar ou não para me monitorar, então é legal. Esse aqui ele me fala qual engrenagem que tá, ele me fala a marcha que eu tô lá. Então meu cassete de 12 ele vai falar aqui de 1 a 12, então quando eu conecto nele ele vai aparecer aqui de 1 a 12. Essa distância é a distância percorrida total do treino e a temperatura. Isso aqui, ó, é tudo personalizável, então por que eu uso aqui? Porque são os parâmetros que eu mais utilizo no treino, então a velocidade que eu estou mantendo, a minha frequência, porque às vezes o treino tá baseado na frequência cardíaca, ou na potência, ou às vezes para manter a cadência, então eu uso isso. E quando a gente está treinando também, para saber quanto subiu, é uma coisa que é uma métrica que os ciclistas adoram discutir aí, a questão da subida total. Na minha segunda tela já tem média, então eu tenho velocidade média deu falha baixar aqui porque não está conectado no celular, então ele faz a atualização das minhas planilhas lá do TrainingPeaks, então não está conectado, ele não baixou. Velocidade média, frequência cardíaca média, cadência média. Esse fluxo, ele mede a dificuldade do trecho. Então, esse é um outro parâmetro que a gente usa também para saber se o trecho é mais técnico, se está fazendo um XCO, qual foi a dificuldade. Então, o próprio Garmin usa parâmetro de inclinação, de saltos,
de descidas, de velocidade, tudo, e ele cria um número aqui. Esse é um número mais específico, é uma coisa mais técnica, depois eu faço um vídeo explicando sobre isso, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Esse NP é também da potência, é um parâmetro de potência, ele me dá a potência média. Esses dois aqui, ó, na verdade esses três, bateria das luzes, ângulo do feixe das luzes e modo de luz, é porque eu uso uma lanterna que ela é da Garmin. Então ela conecta no meu Garmin e eu tenho a opção de colocar um modo aqui automático e de acordo com o tipo de terreno que eu estou andando e de acordo com a velocidade, ela muda a intensidade do meu feixe de luz. Então isso é legal porque você não precisa de ficar mudando o manual lá para economizar a bateria quando está treinando à noite. Ele já reconhece a velocidade e ele mesmo já me dá a quantidade de luz necessária para eu fazer aquele percurso. Inclusive eu posso alterar se eu estou de mountain bike, se está rodando de speed, ele consegue me falar isso tudo aqui. Também mudar essa forma. Eu tenho uma terceira tela aqui, que essa é padrão dele, que ela me dá o grau de elevação. Então, se eu tiver um mapa baixado aqui, ele vai me falar se existe uma escalada a ser feita, né? De quanto tempo que falta, quanto de distância falta para aquela escalada, qual que é o percentual de inclinação daquela escalada, para você saber se precisa de reduzir marcha, às vezes um trecho mais técnico, para você saber como começar. E essa elevação aqui é a elevação atual que eu estou aqui, de acordo com o nível do mar. Então ele baseia o GPS, a minha casa fica 727 metros do nível do mar. A outra tela já volta. Existe uma outra possibilidade, aí está me falando que tem um software para ser instalado. Eu não vou instalar agora, senão a gente vai parar o vídeo, né? Existe uma outra forma, que é o treino que está baixado lá. Então, meu treino hoje de pedal é um treino programado de sub com 3 watts de potência. Quando eu peço para realizar o treino, aí ele me pergunta se eu quero externo, que é o meu treino, ambiente interno, ou uma corrida. Eu vou escolher o treino e ele vai carregar. Então, quando eu dou o play aqui, ó, ele já vai começar o meu treino. Aqui não vai medir, mas ele vai me dando os parâmetros aqui, ó, que o meu treinador lançou lá na minha planilha para poder eu ir cumprindo. Então ele quer que eu pedale por 35 minutos numa potência entre 165 e 195. Então eu vou me basear dentro dessa planilha aqui. Automaticamente ele vai ler o outro spot, que deve ser uma potência maior, né? E ele vai me falar aqui de novo que eu preciso aumentar a minha potência. Então eu vou dar mais carga no pedal para poder cumprir a planilha. Qual que é a vantagem de utilizar-se o Garmin em relação aos outros medidores, né? Aos outros computadores, ciclocomputadores, né? Tecnicamente falando, é que o Garmin ele tem interação com praticamente todos os aplicativos. Você que pedala só por hobby, né? Você pode conectar ele automaticamente ao seu Strava. Todo mundo gosta do Strava aí. Então, terminou o treino, você clicou, ele vai te perguntar se você deseja salvar, ele vai te perguntar quanto de água você bebeu, se você quiser lançar manualmente. Se ele não conseguir mensurar as calorias que você perdeu naquele treino, ele vai te perguntar quanto de caloria você consumiu naquele treino. E automaticamente ele vai sincronizar com o seu celular e ele vai lançar isso lá para o Strava. Então facilita a sua vida aí para o pessoal que gosta de colocar as pedaladas no Strava. Para quem treina mais já com alta intensidade ou para competir ou trabalha com planilha, a gente usa muito um software que chama Training Peaks, que ele também faz a sincronização. Então ou você lança lá, o seu treinador, né, quem estiver te orientando aí, criando as suas planilhas, é aquela que eu mostrei para vocês aqui, ele vai lançar isso lá, os dias certinho, ele vai sincronizar com o Training Peaks e quando chega no dia ele vai te perguntar, você deseja realizar aquele treino? Você fala que sim, ele já vai te carregar aqui aquela planilha aqui e vai te falar o que você tem que fazer. Isso pode ser mensurado como? Pode ser por potência, no meu caso eu uso medidor de potência, ele pode ser por frequência cardíaca, a gente também usa frequência cardíaca, né? Cinta de frequência cardíaca, e ainda ele pode ser também por giro, por cadência. Então essas métricas todas são utilizadas pelo Garmin. O ideal é claro que se utilize todas, né?
porque aí você consegue mensurar o seu treinador, ou você também consegue ver as suas métricas de uma maneira muito mais precisa e a sua evolução na bike. Existem várias situações, por exemplo, o meu histórico, vamos ver o histórico aqui, ó. Pedaladas, ele tem outro tipo de atividade, vamos ver o último histórico aqui, vamos ver um histórico, vamos ver esse aqui, ó, de 60 km, eu não sei que dia que foi, vamos ver aqui o que ele está me falando. Aí ele está carregando o passeio, então ele está me mostrando aqui qual foi a minha frequência cardíaca. Eu posso ver o resumo. Aí ele me falou que eu pedalei 65 km em 3 horas e 17. Foi uma média de velocidade de 19,85, uma média de potência de 186 watts, uma máxima de potência de 1.567 watts. O NP, aquela marcação que eu mostrei lá para vocês, ele me deu 274 watts. Me deu a intensidade, é um dos parâmetros, me deu o score do meu treinamento, me deu a quantidade de potência pelo meu peso, 2,2. Aí olha, a cadência também ele me mostra a frequência cardíaca média, a elevação que eu tive, qual foi a quantidade de SIDA. Esse é um outro que a gente não usa um parâmetro aqui de van. O desempenho, olha, ele me deu uma pontuação de 1,8 de fluxo, ele me deu uma pontuação de 81,2 de dificuldade, mensurou a minha nutrição, olha o quanto é completo. Que eu queimei 2.526, né, me deu 3.000 calorias, 3.300 calorias consumidas, ele mensurou o que eu consumi de carbo durante o pedal, me deu a perca de suor estimada, me deu o fluido corporal consumido, que é muito próximo, e a quantidade de vezes que eu desloquei o meu câmbio traseiro, 668 vezes. Então dá para vocês terem uma ideia aí do que é esse mini computador aqui. É uma máquina muito precisa. Eu não estou ganhando nada da Garmin, tá, para fazer essa propaganda. O outro parâmetro aqui, ele me dá o mapa, olha lá onde que a gente fez, o trecho que foi feito. A gente saiu em cloud, voltou. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí tem elevação, né? Ele vai me falar os trechos de elevação, aquele mapa que eu mostrei para vocês. Segunda situação, se eu tivesse feito mais voltas, ele ia me mostrar aqui, não vai ter, né? Foi só uma volta. E o efeito de treino, olha, foi um treino, ele me mensurou que foi um treino 5 aeróbico e 4,5 anaeróbico. Me fala qual que é a carga de 548 TSS. Ele me fala o tempo que eu permaneci em cada zona, aqui ó, zona de frequência cardíaca. Eu fiquei a maior tempo no Z4, que foi um treino puxado, então a intensidade maior. Ele vai me dar a zona de potência também, ó. Fiquei mais tempo na Z1, que é uma potência menor. Então ele é muito completo. Ele dá a opção ainda, vocês viram aqui, de salvar eu posso carregar esse percurso aqui para a memória dele, se eu quiser fazer ele de novo. Então às vezes você está treinando com alguém aí num percurso novo, ele vai reconhecer o percurso aqui, depois você pode salvar e carregar esse percurso de novo para fazer. De repente você está à noite com alguém aí, não conhece direito, salva e depois você consegue carregar e ele vai te dando direitinho os mapas de onde você fez. Ele tem os tipos de navegação, que é os mapas. Eu posso pesquisar um trecho que eu quero fazer. Eu posso ver o percurso que está salvo aqui, ó. Por exemplo, primeiro dia do Sertão Diamante, eu salvei lá, 93 km. Eu posso carregar ele aqui, ó. E se eu tiver lá, vamos colocar no resumo aqui só para vocês verem. Ele me fala aqui, né, a velocidade média que a gente gastou, 25, velocidade máxima, o tempo 3 horas e 44. Ele consegue me dar o mapa, a elevação lá do primeiro dia do Sertão Diamante, ó. Então, assim, ele é extremamente completo e eu sempre sugiro para todo mundo que me pergunta esse modelo aqui da Edge 530, que ele não é touch, o 830 ele é maior e o 1030 é um pouco maior ainda, e o novo 1030 agora tem carregador solar, um monte de coisa. Só que eles são bem mais caros e eu acho que o custo-benefício desse modelo aqui, ele é bem interessante. Ele é colorido, né? Tá vendo que ele é azul, ele tem a tela colorida aqui, a frequência parece vermelha. Não é claro que não é uma tela de cristal líquido igual do celular, mas ele é bem suficiente para se utilizar ele, principalmente à noite. Então fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever, tá aparecendo o sininho aí, clica, assine o canal,
ative os sininhos das notificações. Também está aparecendo a minha rede social lá do Instagram. Se você ainda não me segue, clica lá para seguir. A gente sempre faz alguns stories, algumas dicas rápidas aí sobre bike. Se ficou qualquer dúvida, se eu fosse fazer um vídeo completo do Garmin com todas as funcionalidades, é muita coisa, a gente ia fazer um vídeo aqui de horas e horas. Mas se você tiver qualquer dúvida sobre o Garmin, pode mandar aí nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de tentar esclarecer. Se eu não souber, eu vou procurar saber. Posso te responder por lá, de repente a gente até faz um novo vídeo aqui ou um story do Instagram, né, contando essas funcionalidades aí que vocês tiveram dúvidas. No mais, semana que vem sai novo vídeo, a gente deve falar dessa vez aí sobre o próprio medidor de potência, como que funciona, quais são as funcionalidades. O pessoal também pediu no Instagram para a gente falar sobre sapatilha, pedal de clipe, qual o melhor modelo, qual usar, qual a importância de cada um. Então a gente vai fazer também. No mais, até semana que vem, forte abraço.